Bom dia, família Conexão. Que Jesus seja glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas. Mais uma mensagem da parte do Senhor Jesus para a minha vida, mas creio que também para a vida de todos nós como igreja. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Mateus capítulo 14, aquele episódio onde Jesus anda sobre as águas. É narrado a partir do versículo 22 até o 33. Eu vou ler com vocês Mateus 14. Eu vou ler apenas do 28 ao 31. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro desceu do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força dos ventos, teve medo e começou a submergir e gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmão, nós estamos vivenciando um período de tempestade. Eu creio que é assim que nós podemos definir essa pandemia que tem assolado o mundo, trazendo dor, destruição, sofrimento, morte, incertezas, e também alcançou o nosso país e nós não temos respostas. Alguns têm afirmado que o mundo não será o mesmo depois desta crise. Eu não tenho uma opinião formada ainda sobre isso, mas eu creio que Deus está oportunizando algo novo para o seu povo. Na realidade, eu penso que Jesus sempre está nos oportunizando coisas novas. E é interessante que muitas tempestades fazem parte da agenda de Deus. O texto que eu acabei de ler, no versículo 22, diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Jesus orientou os seus discípulos a entrarem no barco e irem em direção à tempestade. Jesus saiu para outro destino naquele momento. Então, irmãos, nós temos que estar atento às oportunidades que Jesus está nos dando para o novo dele. Nós temos caminhado numa série de mensagens e elas têm um único propósito: apontar para Jesus, fortalecer a nossa fé e nos preparar para avançarmos para aquilo que Ele tem para nós, individualmente, como família, mas também como igreja. Até agora foram 5 mensagens. Mudar é uma decisão, proteja a sua fé, mantenha o foco em Jesus, transformação é um processo, vença as preocupações. Todas elas estão lá no meu canal no YouTube, você pode acessar, ouvir, compartilhar. Motivo você a fazer isso. Se você quiser transcrito, manda um WhatsApp para mim, eu posso enviar para você também. No meio das tempestades, os discípulos tinham um enorme desafio: usar a fé para arriscar diante do novo que Jesus tinha para suas vidas. Sabe, dessa forma, irmãos, todos nós, diante de lutas, diante de incertezas, nós temos que enfrentar, mas olhando para Jesus. Jesus convida os discípulos para usar a fé deles para arriscar diante do novo. E Ele faz isso conosco também.
Algumas lições em relação a isso. O tema hoje é avançar diante do novo. Avançar diante do novo é aceitar o convite para estar com Jesus. Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo sobre as águas. E ele disse: vem. Jesus já tinha se revelado dizendo para os discípulos que ele era o Senhor. Irmãos, é muito mais do que um convite. Jesus desafiou Pedro para estar com ele sobre as águas. Disse: venha, Pedro. Jesus convidou Pedro para experimentar algo novo que ele até então nunca tinha experimentado. Ainda que as tempestades da nossa vida sejam fortes, nós não compreendemos, há incertezas. Jesus nos convida para estar com Ele, para experimentar a paz mesmo no vale. Alegria em tempos de perda, esperança em dia de amargura. Precisamos avançar diante do novo quando o alvo é a presença e a vontade de Jesus. Quando estamos sendo desafiados a avançar, precisamos perguntar: isso irá honrar Jesus? Este caminho que eu estou tomando é um caminho onde o objetivo é repartir o amor de Deus? Assim, avançar, quando o objetivo é honrar a Jesus. A segunda lição é avançar diante do novo é arriscar deixar a zona de conforto. Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Naquele momento, o barco, ele tipificava, era um símbolo de um lugar seguro para Pedro. Mas ele decidiu sair do barco e aceitar o desafio de fé e ir em direção a Jesus. Pela fé, Pedro arriscou sua zona de conforto e segurança e começou a andar sobre as águas. Você nunca vai experimentar um novo, o sobrenatural, os milagres de Jesus na tua zona de conforto. Se nós não estivermos, irmãos, dispostos a deixar a nossa zona de conforto e arriscar diante do novo que Jesus está nos propondo, nós nunca vamos experimentar o extraordinário dele. Qual é a tua zona de conforto? Irmãos, diante dessa crise, nós estamos desafiando a igreja a sair da zona de conforto e sonhar com um projeto de expansão. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é avançar diante do novo, é redirecionar o foco da sua vida. Reparando, porém, na força dos ventos, Pedro teve medo e começou a submergir. Pedro tirou o foco de Jesus e começou a olhar as circunstâncias, começou a reparar o vento, por isso começou a afundar. Não dá para manter o foco em duas coisas ao mesmo tempo. Ou você olha para Jesus, ou você olha para as circunstâncias adversas. Creio que é esse o grande desafio de todos nós. Nós estamos olhando para Jesus, mas em momentos nós tiramos o foco dele. Onde você está andando sobre as águas ou afundando no fundo do mar? Se você estiver andando sobre as águas, não tire os olhos de Jesus. Mas se você estiver afundando, estiver no fundo do mar, redirecione hoje mesmo o teu foco em Jesus e comece a viver os projetos dele. Comece a viver olhando para ele,
com o objetivo de honrá-lo, de glorificar o nome dele. Irmãos, eu creio que quando nós redirecionamos o foco para compartilhar o amor de Jesus, vamos experimentar os seus milagres, sim. Eu creio sim que quando nós caminhamos nessa direção, uma direção de ousadia, uma direção de avançar o novo, com o propósito de repartir o amor dele com a igreja, com a comunidade, vamos experimentar coisas novas. E por último, o quarto ponto, avançar diante do novo é confiar em Jesus, que sempre estenderá as suas mãos. Pedro gritou: "Salve-me, Senhor!" E prontamente Jesus estendeu a mão e o tomou. Pedro perdeu o foco naquele momento, começou a afundar, mas Jesus não permitiu que ele se perdesse. Jesus estendeu sua mão para socorrê-lo. Isso mostra que Jesus nunca desiste de homens, mesmo quando, em alguns momentos, agimos com pouca fé. Sabe, irmãos, quem arrisca em avançar diante do novo, com o propósito de glorificar a Deus, com o propósito de glorificar a Jesus, com o propósito de repartir o amor dele a outros, pode confiar plenamente. O seu socorro virá em todo o tempo. Em certas situações, não temos todas as respostas, como gostaríamos de ter. Mas precisamos aprender a confiar em Jesus. Se você continuar lendo a história do capítulo 14, revela que Jesus e Pedro entraram no barco e o vento cessou. A realidade do medo, a distração, a dúvida, deu lugar a algo novo na vida de Pedro e dos seus discípulos. Família Conexão. Eu não tenho todas as respostas que eu gostaria de ter. Alguns projetos das conexões não aconteceram como tínhamos planejado. Foi necessário recuar. Mas isso não pode deixar que venhamos a avançar diante do novo de Deus para as nossas vidas. Avançar diante do novo de Jesus é focar nele, sabendo que ele estará conosco quando o propósito é glorificar o nome dele. Que Deus abençoe a todos nós, como igreja, e que viemos a ser homens e mulheres sábios, atentos àquilo que Jesus tem no dia chamado hoje, para todos nós. Um grande abraço. Estou com muita saudade de vocês, mas sabendo também que Jesus está socorrendo cada um, Jesus está abraçando cada um, sabendo que como igreja estamos conectados com Cristo e uns aos outros. Um grande abraço, meus amados.